Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Primeiramente, vou fazer minha apresentação, minha autodescrição. Meu nome é Ana Laura, sou formadora aqui da IFAP. Hoje estou aí utilizando uma camiseta mostarda, uma blusinha mostarda, uma calça preta, tênis preto. Sou uma mulher branca, tenho olhos claros, cabelo castanho um pouquinho para baixo do ombro, uso óculos, meus olhos são verdes. No meu braço direito ele é fechado em tatuagem, tem algumas pulseiras, no meu braço esquerdo relógio e alguns anéis no dedo. Bom, hoje vamos falar aí do material digital número 13 e 14 do 6º e 7º ano, que a gente vai estar trabalhando aí a questão do pixels, ok? Com os nossos estudantes. Então, esse material ele tem como objetivo, né, esse planejamento de aula, trazer para vocês estratégias didáticas para trabalhar os conteúdos do material digital, para que vocês possam ter estratégias metodológicas, gestão de sala de aula, para estar aplicando esse material com os estudantes em sala de aula. Temos também o escopo sequência, que está em tela aí. Antes, vou falar o objetivo da aula, que é a questão do pixels, né, que é representar atividades do cotidiano com base em ações lógicas e usando diferentes tipos de linguagem. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do pixels, né, como que a gente transforma números em imagem, como o computador transforma o número em imagem, ok? E a gente tem aí a habilidade do nosso escopo sequência, né, que é elaborar algoritmos que envolvem instruções sequenciais de repetição e seleção, usando a lógica de programação. Bom, professores, e você, já está com o material em mãos? Bom, professores, retomando, nós estamos aí analisando o material digital 13 e 14 do 6º e 7º ano do componente de robótica e vamos falar dentro desse material sobre pixels, ok? Porém, o material ele traz aí de início um relembre, ok? Pedindo para que a gente relembre realmente a questão dos números binários e também dos dispositivos de entrada e de saída. E o que eu proponho para vocês, professores? Que vocês façam esse relembre através de um quiz. Principalmente o relembre sobre dispositivos de entrada e de saída, ok? Esse quiz ele pode ser tanto plugado quanto desplugado. Então vocês podem, no caso do quiz plugado, vocês podem usar plataformas como o Kahoot, como o Quizzes, ok? Para fazer esse relembre. É muito importante que nossos estudantes tenham em mente e compreendam o que são dispositivos de entrada, o que são dispositivos de saída e principalmente o que são números binários, que são formas de representar as informações aí no computador através do 0 e do 1. O material também traz, nos slides seguintes, como relembre, principalmente na questão dos números binários, um storytelling, tá, de ficção científica. Então, o material vai trazer toda uma história para trabalhar o relembre em cima da questão dos números binários. E eu trago aí como sugestão para vocês que vocês dividam aí a turma em grupos, nos quais cada um converte um número e depois compartilha a resposta com todas as turmas, certo? Então, vocês vão dando cada uma desses exercícios que estão aqui, ó. Então, o 3, o 6, o 18, o 7, para que cada grupo vá fazendo a conversão para número binário e depois compartilhe com o restante da turma. Também é interessante que vocês aí dividam essa atividade em duas partes. Primeiro a gente traz o conceito teórico, tá? E depois a gente vai aí para a parte prática com esses estudantes, ok? O material, depois, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é realmente pixels, que daí a gente vai entrar dentro do foco do conteúdo. Então, o material traz o que é a definição de pixels, né, que é a menor unidade aí de uma imagem, né, podendo ela ser colorida, ser atribuída uma cor ou não, tá? Então, eu trago como sugestão para vocês aí a roda de conversa, tá? Que vocês aí mostrem imagens de baixa e alta resolução para que esses estudantes percebam a diferença de uma imagem de alta resolução, que eles possam enxergar esse pixels, e uma imagem de baixa resolução. Então, eles vão conseguir compreender aquele ponto pequenininho quadriculadinho, que é o quê? Que é um pixels, que é uma unidade de imagens, ok? E a gente traz aí, né, a composição das imagens, que as imagens digitais são formadas por vários pixels que junto criam aí uma imagem, certo? Então, o material digital, ele começa aí no slide 6 a falar um pouquinho para nós, slide 6 e 7, falar um pouquinho para nós sobre o que é pixels. Então, utilize o zoom, pede para os estudantes ampliarem uma imagem, tragam uma imagem ampliada, para que eles possam observar realmente o que seria o pixel, ok? Daí, ele também traz no slide seguinte a questão do pixel art, a questão da resolução, né? Então, ele traz para que nossos estudantes compreendam o que é o pixel art. Então, ele mostra a história do pixel art. E é interessante porque o pixel art é uma forma de arte digital criada com pixels, muito usados em jogos antigos e ainda presente em jogos modernos com a estética mais retrô, né? Então, é legal a gente puxar na mente daqueles estudantes alguns jogos antigos e talvez até trazer essas imagens desses jogos para que eles possam comparar, ok? E a gente trabalha, então, também, é muito importante, o conceito de pixels e resolução. Então, ó, a relação entre a quantidade de pixels e a qualidade da imagem. Quanto maior o número de pixels, melhor vai ser a qualidade da imagem, mas maior vai ser o tamanho do arquivo. Quanto menor a quantidade de pixels,
menor vai ser a qualidade de imagem e menor vai ser o tamanho do arquivo. Isso é muito importante que nossos estudantes possam correlacionar, ok? Então, trabalhar a questão do impacto do tamanho do arquivo. E essa discussão é interessante, então, é legal que eu trago como dica a exploração dos jogos antigos e novos. Então, comparar esses gráficos, tanto dos jogos antigos quanto dos jogos novos com esses estudantes. O material também traz, daí, realmente, na prática para esses estudantes, né, que eles possam observar o que é o Pixels. Então, o material ele traz vários exercícios aí de exploração visual, tá, para que vocês possam trabalhar. Então, demonstre aqui, ó, demonstre um exercício coletivo, peça para que os alunos ajudarem a completar uma linha junto, garantindo que todos entendam a lógica da contagem, tá? Então, você trabalha a imagem, traz uma imagem em folha quadriculada, faz com eles juntos, façam eles perceberem a questão dessa contagem dos pixels, para como que eles transformam aí esses quadradinhos, né, em números e depois os números em uma imagem. Então, é interessante que você também faça junto. Outro ponto de atenção aqui é que se uma linha começa com um pixel preto, a contagem deve sempre começar com o 0. Então, isso é importante que nossos estudantes também saibam, tá? Daí, o material traz aí vários exercícios para que esses estudantes façam. O que é importante aqui, que esses estudantes precisam realmente saber? Que a ordem e a sequência dos números são essenciais para recriar a imagem corretamente. Então, eu preciso saber colocar a sequência de 0 e 1s, tá, corretamente, para que daí eu possa recriar essa imagem corretamente. Demonstre na prática, professor. Então, desenhe um exemplo simples no quadro mostrando como converter aí o 0 e 1 em uma imagem e a explicação de passo a passo. Então, percorra uma linha com pixels e demonstre como transformar a mesma linha em números, ok? Então, você vai aí demonstrar o passo a passo, tanto do número para a imagem, quanto da imagem para o número, ok? E a gente tem aí no slide 17, ele vai trazer aí a aprendizagem cooperativa com vocês. Então, nossos estudantes eles vão aí trocar essas tabelas, ok, de atividades, de criação desses pixels, né? Então, oriente a troca de tabelas como um desafio. Será que o colega conseguirá reproduzir exatamente a mesma imagem? Certo? Também, destaque a importância da clareza na comunicação ao registrar o número. Se eu registrar o número errado, eu não consigo que essa imagem seja reproduzida. Então, os nossos estudantes têm que ter bem claro isso, ok? E promova uma discussão final, que os alunos comparem os resultados e identifiquem os erros mais comuns. Então, os alunos conseguiram recriar a imagem de um grupo para o outro? Ou não? Qual foi o erro que apareceu? Então, também é importante esse debate. Eles estão realmente conseguindo fazer a leitura do 0 e 1 e transformar ele em imagem? Então, é muito importante que vocês façam aí esse debate. Então, fica como dica, a leitura da tabela é feita sempre da linha esquerda para a linha direita, ok, professores? E agora eu deixo vocês aí com as questões. Bom, professores, continuando a falar um pouquinho aí para vocês sobre pixels, é muito importante que nossos estudantes aí realmente compreendam a questão da resolução, ok? Então, quanto maior o número de pixels, maior a resolução, mais esse arquivo fica mais pesado, ok? E quanto menor o número de pixels, menor é a resolução dessa imagem, a qualidade dessa imagem. A gente pode falar em qualidade também, para que os estudantes consigam perceber realmente. Então, menor vai ser a qualidade dessa imagem e menor vai ser o arquivo, né? Então, eles precisam ter bem esse conceito bem forte para que eles consigam entender a questão de resolução de imagens. Outro conceito que eles precisam ter bem aí forte dentro deles é a questão, né, do computador ler imagens através de números binários. Então, a gente transforma as imagens que a gente tem no computador, o computador lê essas imagens através do 0 e do 1, ok? Então, principalmente imagens em preto e branco. Imagens coloridas, a gente vai usar o padrão RGB, que vocês vão ver aí no próximo slide. Mas é muito importante que os estudantes consigam compreender, principalmente naqueles exercícios que a gente fez anteriormente, que foi passado nos slides anteriores, como que eu olho uma imagem e transformo ela em códigos de 0 e 1, ok? E como eu pego aqueles códigos de 0 e 1 e transformo eles em imagens, tá? Então é muito importante que nossos estudantes possam compreender essa função aí de usar o 0 e 1 e transformar eles aí em uma imagem, que é o processo que o computador faz no dia a dia, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente tem aí também nesse material, depois que esses estudantes já observaram a questão dos pixels, já trocaram, né, as imagens entre eles, já criaram imagens. Também é interessante você, professor, trazer folhas quadriculadas ou usar o Excel mesmo que for e pedir para que esses estudantes criem as imagens que eles quiserem e eles mesmos criem os códigos. Tá? Então, que eles mesmos possam, não só com as imagens que o material traz, mas que eles também possam criar imagens aí e transformar elas em números binários, em códigos binários, em códigos que vão ser transformados depois e lidos através do 0 e 1 do número binário, ok? O material traz, para ir além, um pouco sobre a questão das imagens e das
dos desenhos coloridos. Então, como esses desenhos coloridos aí eles funcionam, tá? Então, que tal criar uma imagem colorida? Para isso será necessário que cada cor represente um número. Então, a gente vai incentivar aí os estudantes a serem criativos e explorarem os diferentes padrões de combinação de cores, tá? Vai relacionar essa atividade com a criação de artes digitais e do design gráfico também. E qual é o ponto essencial para o estudante saber? Entender que cada cor é representada por um número específico e aprender que a imagem pode ser descrita através de um código com 2 números. O primeiro representa a quantidade de pixel e o segundo vai representar aí a cor, ok? Então eu tenho aqui tamanho, o código 3 e 4. O 3 representa o conjunto de quadradinhos que vai formar a imagem e o 4 aqui vai representar o quê? A cor amarela, certo? Então, eu tenho aqui a cor amarela e o 3, que seria esse aqui, certo? Então, nosso estudante ele tem que ter bem claro isso, porque quando a imagem é em preto e branco, eu só vou usar o 0 e 1. Aqui não, eu tenho um padrão, tá? O número das imagens que eu vou colorir e um número seguinte, que é o segundo número, né, depois da vírgula, que é o número da cor que eu vou estar representando, ok? Para isso, também é legal a gente usar aí a gamificação, ok? Criar uma competição para quem representar melhor uma imagem em números. Então, que eles possam criar a imagem deles e depois, quem criar a melhor imagem, quem conseguir representar essa imagem melhor aí nos códigos, transformar em códigos binários, ganha essa competição, ganha pontos, daí vai da criatividade de você, professor, com a sua turma. Então, também é interessante a gente fazer essa dinâmica com esses estudantes. Como dica, eu deixo aí praticar a conversão de imagens em códigos numéricos e traga imagens prontas e coloridas, ou então peça para que eles criem, trabalhe junto com um componente de arte aí, para que eles possam criar as imagens aí no componente de arte, e daí no componente de robótica vocês transformam isso em código binário e trabalham a questão do pixels com esses estudantes, ok, professores? E daí eu tenho também para você, professor, e para auxiliar, o gabarito dos exercícios também que o material traz, ok? Então eu tenho aí o na prática, toda a resposta dele, ok? Então, eu tenho aqui a conversão e aqui o desenho da correção. É muito importante que você também trabalhe isso com o estudante. Então, talvez fazer dinâmicas em grupo, em que um grupo aí ele vai fazer a imagem em código, outro grupo vai transformar esse código em um desenho, um grupo faz um desenho, daí outro grupo transforma em código. Também é interessante, ok? E aqui a gente está chegando ao final, então eu tenho também aí algumas informações para vocês. Então, eu tenho a playlist do YouTube com orientações, o manual do kit de robótica. Também tenho os tutoriais aqui, principalmente para sexto e sétimo ano, ok? E para você compartilhar também, usando o nosso QR Code, aí, a avaliação do componente de robótica. Hoje nós trabalhamos, então, vimos o material 13 e 14, né, do sexto e sétimo ano, e a gente abordou um pouquinho sobre pixels. Bom, professores, eu vou ficando por aqui e vocês fiquem com o planejamento.